Você já se perguntou o quão significativa é a palavra de Deus em sua vida? Essa pergunta pode parecer simples, mas tem implicações profundas. Vamos viajar de volta ao tempo de Esdras, um homem que dedicou sua vida à palavra de Deus para obter uma melhor compreensão de sua importância. Esdras viveu um tempo de turbulência e incerteza. O ano era 586 a.C. e o povo de Israel enfrentava desafios significativos. Mas, em meio a tudo isso, Esdras permaneceu firme, ancorado por sua fé inabalável na palavra de Deus. A Bíblia, em Esdras 7, versículo 10, nos diz que Esdras havia estabelecido seu coração para estudar a lei do Senhor e para fazê-la e ensinar seus estatutos e regras em Israel. Sua dedicação à palavra de Deus não era apenas sobre lê-la e compreendê-la. E Esdras deu um passo adiante. Ele viveu isso. Ele respirou. Ele ensinou. Sua vida tornou-se um testemunho da palavra de Deus, um exemplo vivo e respirável de seu poder e relevância. Mas por que, você pode perguntar? Esdras colocou tanta ênfase na palavra de Deus? A resposta está em sua percepção da palavra de Deus como o guia final para a vida. Ele a via como uma bússola, uma luz que iluminaria o caminho da justiça, mesmo nos tempos mais sombrios. Ele a via como a única verdade em meio a um mar de mentiras e enganos. A dedicação de Esdras à palavra de Deus não nasceu por obrigação, mas por um desejo sincero. Um desejo de cumprir os mandamentos de Deus, de viver uma vida que fosse agradável para os olhos de Deus. Um desejo de ensinar aos outros a beleza e a sabedoria embutidas em cada versículo, cada palavra de Deus. Mas não nos esqueçamos, o caminho de Esdras não foi isento de lutas e dificuldades. Houve momentos em que sua fé foi testada, quando ele enfrentou oposição e ridicularização. No entanto, ele permaneceu firme, seu compromisso com a palavra de Deus inabalável. A história de Esdras é um lembrete para todos nós. É um lembrete de que a palavra de Deus não é apenas um livro ou uma coleção de versículos. É um guia, uma fonte de sabedoria, um farol de esperança em tempos de desespero. Assim como Esdras, nós também devemos nos esforçar para entender e viver de acordo com a palavra de Deus, especialmente em tempos de luta e dificuldade. No entanto, ele permaneceu firme, seu compromisso com a palavra de Deus inabalável. A história de Esdras é um lembrete para todos nós. É um lembrete de que a palavra de Deus não é apenas um livro ou uma coleção de versículos. É um guia, uma fonte de sabedoria, um farol de esperança em tempos de desespero. Assim como Esdras, nós também devemos nos esforçar para entender e viver de acordo com a palavra de Deus, especialmente em tempos de luta e dificuldade. Diante das adversidades, Esdras se manteve firme. Vamos explorar o porquê. Esdras, uma figura bíblica de cerca de 586 a.C., enfrentou uma batalha difícil. O povo de Israel, a quem ele foi enviado, desprezava a palavra de Deus, apesar de todas as bênçãos e provisões que Deus generosamente derramou sobre eles. Eles ridicularizaram os mensageiros de Deus, mostrando um descaso que acendeu a ira de Deus. Mas Esdras, firme e determinado, não se intimidou. Sua missão era dupla. Ele não só foi encarregado da reconstrução física do templo, uma tarefa monumental em si mesma, mas também teve a enorme responsabilidade de reacender o amor da palavra de Deus entre o povo de Israel. Não foi uma tarefa simples. Exigia paciência, fé e uma crença inabalável no poder da palavra de Deus. E, no entanto, Esdras não vacilou. Ele foi movido por um profundo desejo de cumprir e ensinar a palavra de Deus, vendo-a como o único caminho. Sua convicção está maravilhosamente encapsulada em Esdras 7, versículo 10, onde ele preparou seu coração para buscar a lei do Senhor e para fazê-la, e para ensinar em Israel estatutos e julgamentos. As lutas e triunfos de Esdras servem como um poderoso lembrete da suficiência da palavra de Deus. Eles destacam a necessidade de nossos corações serem reformados e remodelados pelos ensinamentos da Bíblia. A história de Esdras é um testemunho do poder transformador da fé e da relevância duradoura da palavra de Deus em nossas vidas. A vida de Esdras foi marcada por lutas,
Sim, mas também foi marcada por vitórias. Seus triunfos não foram somente seus, mas foram o resultado de Deus trabalhando em seu favor, transformando dificuldades em oportunidades de crescimento e transformação. Como afirmado no segundo livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é tirado. Esdras serve como um lembrete de que a palavra de Deus é suficiente para nós e nossos corações precisam de reforma. Sua vida é um convite para abrirmos nossos corações à palavra de Deus, para deixá-la guiar nossas ações, moldar nossas crenças e transformar nossas vidas. Assim como Esdras, nós também podemos triunfar sobre as adversidades, tendo a fé como nosso escudo e a palavra de Deus como nosso guia. No meio de nossas vidas ocupadas, vamos reservar um tempo para nos prepararmos, para ficarmos quietos e ouvirmos verdadeiramente o que Deus está nos dizendo. Agora, vamos a Esdras 8, versículo 22. Aqui, Esdras fala que a mão de Deus está sobre todos aqueles que o buscam, mas seu poder e ira são contra aqueles que o abandonam. Este versículo ressalta a importância da confiança em Deus, não nos homens. É um lembrete poderoso de que nossa força, sabedoria e orientação devem vir somente de Deus. Assim como Esdras preparou seu coração, nós também devemos nos preparar para ouvir e aplicar a palavra de Deus. Então, vamos nos comprometer a nos preparar, buscar a Deus com um coração humilde e aberto e nos apoiar não em nosso próprio entendimento, mas na palavra de Deus. Agora convido você a fazer a leitura da Bíblia Esdras, capítulo 8, versículo 21 até o versículo 23. E você terá condições de entender mais esta preciosa palavra. Indico o próximo vídeo do nosso canal, Como Resolver Nossos Conflitos, e aguardo você.